Hoje o texto que nós vamos estudar é o versículo 24 até o 29. Nós vamos estudar esse trechinho. Começou a chegar retorno agora. Marcos 7, 24 até o versículo 30. É o texto da nossa meditação. O som aí para vocês, estão ouvindo bem? Está tudo certo? Marcos 7, 24 a 30, dando continuidade nos nossos estudos aqui no livro de Marcos. Diz assim o texto bíblico, irmãos: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar, irmãos, em cima dessa palavra. A Deus oramos para que esse texto antigo, bíblico, possa trazer verdades poderosas para o nosso coração nessa noite, possa saltar aos nossos olhos como palavra de Deus, palavra que transforma, palavra que nos toca, que mexe com a nossa fé, que nos coloca no ritmo certo da vida. Eu oro a Deus para que nesses minutos que vamos conversar sobre as Escrituras seja um tempo de edificação para a igreja, de glorificação ao teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero começar com uma frase do pregador inglês batista do século XIX, Charles Spurgeon. Ele, falando acerca da fé, ele diz uma frase assim: uma pequena fé leva a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Então, repetindo a frase: uma pequena fé leva a sua alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a sua alma. Queridos, é a mesma coisa essa frase? As duas sentenças querem dizer a mesma coisa. Ambos falam de alma, de céu e de fé, mas tem uma inversão aí, tem uma palavra quantitativa que vai fazer a diferença entre as duas fés. Uma fé que é considerada pequena e uma fé considerada grande. O que o pregador inglês, irmãos, está querendo dizer com essa expressão? Ele está querendo dizer que a maioria das pessoas que creem em Jesus Cristo, que professaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a grande maioria tem uma fé suficiente para levar sua alma para o céu, porque não depende do tamanho da nossa fé para a gente ser salvo, depende exclusivamente da graça e misericórdia de Deus. Então, ainda que a nossa fé é pequena, como um grãozinho de mostarda, como diz as Escrituras, se é fé e se vem de Deus e é dom de Deus, é suficiente para que naquele dia que a gente fechar os nossos olhos para essa vida, a gente abrir os nossos olhos com Cristo, ou a gente estar aqui quando Ele voltar e encontrar com Ele. Essa pequena fé, ela traz, Fernando, essa certeza, essa garantia, essa consciência da salvação. Mas uma grande fé, não, irmãos, ela tem a salvação sim, mas ela arrasta o reino de Deus e o céu para dentro do seu coração. E isso, irmãos, faz toda a diferença na vida cristã. É o que separa, irmãos, uma gíria que eu tenho usado muito, né? Os homens dos
Talvez nessa igreja aqui nesse salão, nós devemos estar aqui umas 100 e poucas pessoas. E talvez eu não posso fazer essa afirmação, mas talvez todos aqui seremos salvos, estaremos um dia no céu. Mas eu posso dizer que alguns, apenas alguns, vão arrastar o céu para dentro do seu peito, vão viver com eternidade pulsando no coração. São poucas pessoas, irmãos, que experimentam disso, porque são poucas pessoas que passam pela vida expressando um testemunho de fé. Jesus aqui, ele estava ali com os seus discípulos, e o texto anterior, vocês lembram da pregação passada, a turma estava discutindo como que deve comer o pão. Sabe quem é esse povo? Talvez o povo da pequena fé, o povo que nós somos salvos, Deus já salvou, tá bom, agora vamos discutir aqui o que pode comer, o que não pode comer, qual é o rito certo, qual que é a igreja certa, qual que é o dogma correto. São as pessoas de pequena fé, são as pessoas que Jesus estava lidando até esse momento, que ele ensinava, explicava, testemunhava, operava milagre, e ele mesmo vai dizer: vocês ainda não entenderam. Por algumas vezes, se você prestar atenção nos textos que a gente já leu e pregou, Jesus falou isso: vocês não entendem, vocês não entenderam. Mas quando Jesus se separa para ir para uma região de um povo gentil que não pertencia à fé, para ter um tempo talvez de descanso e de sossego, num lugar que talvez ele não era tão conhecido assim, praticamente ali quase 100 km ali da região da Galileia, Jesus viaja para esse lugar para ter esse tempo, e lá ele encontra uma grande fé que arrastou o céu para dentro. Ele encontrou uma mulher, ele encontrou uma estrangeira, ele encontrou alguém que não foi educada no catecúmenos da vida cristã. Ele encontrou alguém que não foi doutrinada na escola bíblica dominical. Ele encontrou alguém que não participou de seminários e cursos teológicos, mas ele encontrou uma mãe desesperada, com uma necessidade grande, que era sua filha possessa por um espírito demoníaco. E ali, irmãos, essa mulher, nesse ponto com Cristo, esse ponto da fé, Marcos faz questão de registrar e colocar aqui dentro desse bloco, para simbolizar para mim e para você, que essa mulher representa nós, representa o povo de Deus hoje. Por quê, queridos? Nós somos gentios. Tem alguém aqui que é judeu? Tem alguém aqui que é descendência? Não tem. Então nós somos esses estrangeiros, que o Evangelho chegou para nós. Marcos está narrando a história de Cristo, na região ali da Galileia, da Judéia, para o povo judeu, mas agora está abrindo fronteiras para o povo gentil. E foi lá, irmãos, nessa mulher que Jesus encontrou na fé. Isso me faz lembrar, queridos, daquele texto em Lucas 7, quando o centurião romano vai atrás de Jesus, porque tem um servo que está enfermo, e ele fala para Jesus, ele suplica para Jesus curar o seu servo. Jesus diz assim: eu vou lá então. Ele fala: não, o senhor não precisa, o senhor é comandante, o senhor é chefe como eu, se o senhor dá uma ordem, os seus súditos ou os soldados, eles vão cumprir. Eu sei que funciona assim, porque o senhor tem um cargo de autoridade. Se o senhor enviar apenas uma palavra, o meu servo é curado. Um centurião romano teve essa fé. Jesus disse: eu nunca vi fé como essa em Israel. O que Jesus está querendo dizer com essa expressão? Eu nunca vi fé como essa nos crentes. Eu nunca vi fé como essa no povo que está me ouvindo todo dia. Esse é o grande cisma, é o grande paradoxo da fé, irmãos. Pessoas que escutam acerca de Jesus todo dia, todo domingo, toda semana, mas não creem, não muda, não transforma. O que é fé? Vai ser salvo pela graça e misericórdia de Deus, mas em uma vida banal, aqui, uma vida infrutífera, uma vida falida espiritualmente, apenas mendigando a salvação, mas não experimenta aquilo que Jesus veio trazer, que é o reino dos céus. E essa mulher aqui, queridos, ela nos ensina que tipo de fé que nós devemos ter
para não ter apenas uma fé que nos salva, mas uma fé que atrai o reino de Deus e o céu para dentro de nós. Quando a gente lê o texto, se esse texto, se Jesus estivesse aqui falando essas coisas hoje, talvez ele seria cancelado, porque ele está chamando aquela mulher de cachorrinho. Se Jesus está hoje aqui, ainda bem que o eu caí, Jesus está dizendo isso, mas não tem a mesma conotação, queridos, como é para nós. Ali, quando Jesus usa cachorrinho no diminutivo, ele está até se referindo de uma forma carinhosa em relação àquela mulher. Os cachorrinhos ou cachorros tinham um simbolismo que significava um povo que é gentil, é um povo que não pertence à fé judaica. Era uma expressão comum para se referir ao povo gentil. Não era uma ofensa grave, como é hoje você chamar alguém de cachorro, de cão, né? Normalmente as mulheres antigamente brincavam com os maridos e diziam, né? Você é um cachorro. Faz tempo que eu não escuto essa expressão, né? Você é um cavalo, você é não sei o quê. Não é o caso aqui, mas tem um princípio importante aqui que nós vamos ver no texto, que Jesus está nos ensinando, irmãos, acerca da fé. E essa mulher entendeu muito bem uma coisa que nós hoje, Mateus, temos muita dificuldade de entender. E aqui, queridos, entrando no texto, que podemos aprender com a fé do lado de fora, porque a fé é do lado de fora, não é na igreja, não é no povo de Deus, é gente que você menos espera que vai expressar a fé. E às vezes nós precisamos abrir os olhos e aprender com gente assim, com gente que está do lado de fora dos muros, mas que tem expressado fé maior do que a nossa. Então essa mulher é um caso assim. O que podemos aprender acerca dessa fé, irmãos? Em primeiro lugar, a fé do lado de fora é uma fé que nos leva aos pés de Jesus. Você quer ter uma fé que atrai o reino de Deus, o céu, no seu coração? É uma fé que te leva aos pés de Jesus. Olha comigo aí o versículo 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Irmãos, parece uma coisa simples prostrar aos pés, mas significa, irmãos, reverência. Hoje, irmãos, isso não é muito comum. As pessoas se prostrar, ou assim, bater continência, determinada hierarquia. Hoje as pessoas cantam, mas é no hino nacional, de qualquer forma. Quando canta certo, né? Quando canta de forma correta. Então hoje o nosso tempo perdeu toda essa reverência, inclusive com o que diz respeito à vida espiritual. Eu confesso, irmão, que eu acho bonito os assembleianos que viram presbiteriano. Sabe qual que eles são? Ele chega cedo, ele senta primeiro, ele se ajoelha primeiro, ora, fica ajoelhado, depois ele senta, abre a palavra de Deus e vai meditando enquanto o culto começa. Ô irmãos, como isso é bonito. Ah, pastor, mas então só fazer isso resolve, não, irmãos, mas isso simboliza muita coisa no nosso coração. Por exemplo, o horário que a gente chega na igreja simboliza muita coisa no nosso coração. O compromisso que a gente tem com as coisas de Deus simboliza muita coisa no nosso coração. Tudo isso está dizendo a respeito da nossa fé, a respeito da nossa postura, da nossa prostração. Hoje nós não temos uma pessoa de Jesus Cristo física aqui para a gente se dobrar diante dos seus pés, ainda que como essa mulher que veio por conta de uma necessidade. Mas nós temos a consciência da presença real espiritual de Jesus no meio do corpo de Cristo, a presença do Espírito Santo. Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente se reúne para cultuá-lo, há uma manifestação de Deus, a presença dele é real, e eu devo me prostrar diante dele. Uma vida de prostração, uma vida que reconhece Jesus Cristo. E essa mulher, irmãos, do lado de fora, ela ensina isso. Isso me faz lembrar, irmãos, aqueles bêbados que entram pelas portas das igrejas, que eles vêm, sentam na frente e começa a cantarolar em voz alta, aí começa a te incomodar, porque ele está alcoolizado, porque você quer ouvir a música, ele está cantando com aquela voz de embriaguez, mas ele está cantando de todo o coração, ele está prostrado. Uma fé lá de fora, ainda que é uma alcoólatra, mas ele podia estar no teto, mas ele entra dentro da igreja, alguma coisa, traz ele para dentro da igreja e coloca ele de joelho. Eu tenho uma experiência dentro da minha casa, assim. Meu pai, que eu contei a história dele,
sempre que eu vou lá e vou acabar com essa igreja, desligar tudo. Aí a turma, né, nem gosta da bagunça, vai lá, vai sim, vai. Ele entrou, na hora que ele entrou, ele caiu de joelhos diante do Senhor e entregou a sua vida para Jesus Cristo. Naquela noite, bêbado, jogando baralho. A fé que entrou dentro da minha casa começou como um bêbado, que um dia entrou dentro de uma igreja para acabar com o barulho e caiu de joelhos. Quantos de nós vamos colocar o nosso coração assim diante do Senhor? Talvez a gente lida com Deus apenas como alguém que pode beneficiar a nossa vida. A gente não se prostra aos pés, mas se prostra diante das mãos, porque as mãos é que abençoam. Quantos de nós sai da nossa casa, pega o carro, você que tem carro, ou Uber, ônibus, e vem até aqui simplesmente para adorar e bendizer o nome do Senhor sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum benefício, apenas se prostrar, apenas se deleitar na presença do Senhor. Quantos de nós não separam um tempo em casa, num momento emocional, para ter um momento de quebrantamento? Eu vou separar agora aqui para orar ao meu Deus, para agradecer ao meu Deus, para prostrar diante dele, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque ele é fiel, porque ele é maravilhoso. Quantos de nós, irmãos, perdemos essa postura de um adorador que se prostra aos pés de Jesus? A gente vai ligando com as coisas espirituais, as coisas de Deus, com as coisas banais, coisas corriqueiras, irmãos, perdendo o temor, a reverência. Domingo que vem tem culto de ceia. Quantas pessoas, eu vou na outra. Quantas pessoas trocam, irmãos, o encontro com a igreja, o encontro com as pessoas, o encontro congregacional por qualquer coisa. Quantas pessoas trocam a palavra de Deus, trocam uma vida de piedade por qualquer situação. Essa mulher, irmãos, a primeira coisa que ela faz quando ela vê Jesus é se prostrar. Ela não chega pedindo primeiro, ela se prostra. Depois ela vai pedir. Mas é uma postura aqui, irmãos, de adoração. E nesse aspecto, irmãos, a igreja precisa retomar o aspecto da adoração. Eu orei aqui no momento do louvor para incentivar você a exaltar a Deus pela presença dele. E se você prestou atenção na minha oração, eu mencionei, se você vem aqui buscar alguma coisa, uma bênção, não tem nada de errado nisso, mas tira um momento apenas para você desfrutar da presença do Senhor. Tem gente que nem sabe o que é isso. O que está falando, pastor? A presença do Senhor. Você acredita que hoje em dia tem gente que nem sabe o que é isso? A presença manifesta de Deus. Sabe por quê, irmãos? Falta uma fé grande que atrai o reino de Deus, uma vida de adoração, de devoção sincera ao Senhor. Essa mulher, irmãos, com essa fé do lado de fora, ela nos ensina isso, a se voltar para Deus, a levar Deus a sério. Jesus estava achando que ia passar despercebido naquele lugar, naquela região, mas o texto vai dizer que a mulher estava ali, tinha filha, tinha ouvido falar de Jesus a respeito dele. Ela não morava pertinho não, mas ela ouviu falar disso. Ela não tinha o mesmo contato que os discípulos tinham, mas ela ouviu falar. Isso me faz lembrar, irmãos, quando a gente vai pregar em lugares assim como os moradores de rua sexta-feira, em clínicas de recuperação, em lugares ali onde as pessoas não estão acostumadas com o sagrado. Quando você se levanta ali para falar, para abrir a Bíblia, para cantar um louvor, há uma atmosfera tão grande de prostração, de louvação, de adoração, que muitas vezes a gente não vê na igreja. Porque aquelas pessoas falam assim, eu ouvi falar desse Deus, e vocês estão trazendo esse Deus aqui. É impactante isso, irmãos. Por
isso que eu gosto de ser o pastor da porta. Sabe qual que é o pastor da porta, Luiz? É ter um pé aqui dentro da igreja e um pé lá fora. Em qual sentido, pastor? De se contaminar com o mundo? Não. Eu estar trazendo testemunho para fora da igreja, porque ali, irmãos, as pessoas valorizam a fé. Valorizam a fé. É engraçado essas coisas assim. Às vezes a gente vai para um lugar aí eu é o pastor. As pessoas, nós vamos morar de um boné. Para de falar palavrão na hora. Curva a cabeça. Eu fico olhando essas coisas, mas eu falo assim, meu Deus do céu, ainda existe gente assim. Eu lembro, irmãos, a minha formação espiritual, eu frequentava uma reunião de oração dos assembleianos, quando eu estava desempregado, segunda-feira, das 2 às 5 da tarde, só oração, eu ajoelhava às 2, levantava às 4 da tarde de joelho, e depois tinha um cafezinho, 2 horas, prostrado. Aí eu lembro que eu ia de boné, na reunião de oração. Aí eu estava ajoelhado lá, orando, clamando, aí o dirigente ia lá e tirava o boné. Aí eu ficava com uma raiva daquele negócio. Mas foi passando o tempo, mas eu entendi. Eu entendi o que ele estava querendo me ensinar. A reverência, a presença de Deus. Deus é contra boné, pastor, de jeito maneiro. Deus é contra a boina, Pedro. Não. Deus não é contra o boné, o apetrecho. Mas Deus está à procura, irmãos, como ele disse para a mulher samaritana, de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, que reconhece a presença dele nos lugares, de gente que entende a preciosidade de estar na igreja, louvando ao Senhor no domingo à noite, gente que entende a seriedade disso, gente que desde a criança ser bebê, porque não vai ensinando a ser reverente, a adorar o Senhor, a colocar tudo diante de Deus. Eu confesso que eu não sou tão bom assim nesse papel, eu falo demais, mas Deus tem sido tão bom comigo, tão misericordioso comigo, que Ele tem trabalhado no coração das minhas filhas. E às vezes a gente faz aquelas enquetes em casa, aquelas enquetes bestas, sabe qual que é? De quem que você gosta mais aqui? Na ordem, da família, familiar, amigo, faz uma lista. Aí ele é minha, pai, eu gosto de você, mas primeiro é Deus. Mas se eu, paizão, eu disse, né? Eu testo a fé. Se eu sou o pai, eu aqui com você toda hora. Não. Primeiro eu amo Jesus Cristo. Depois você ama a mãe e a mãe. Mas em primeiro lugar está Jesus. Irmão, deixa eu falar. Eu me ensinei com eles. Eu me esforcei, mas eu me ensinei com eles. Mas como é gratificante isso? Ver alguém com 8 anos que entende a quem ela deve prestar adoração, somente a Jesus Cristo. Eu tenho ensinado o princípio do dízimo para elas. Elas vão crescer incrédulas. Eu dou uma mesadinha de R$20 por mês para elas arrumar o quarto, a casa, o salário, é salário, a gente paga no salário, não é mesmo? Pagamento. E elas falam, pai, meu pagamento, está atrasado esse mês. Mas o pagamento, R$20. O dízimo de 20, Dona Elô, R$2. Tem que trazer o dízimo. Aí teve um dia aqui, o pai esqueceu o dízimo lá em casa lá. Eu falei, estou com 2 aqui. Eu vou te emprestar, você vai dizimar e depois você vai me pagar. E eu recebo, irmão, quando ela chega em casa eu cobro, me dá. Por quê? Porque eu estou ensinando o princípio. Ela precisa desenvolver a sua própria espiritualidade, a sua própria devoção. Ela precisa crescer sabendo que o Deus dela é o Senhor Jesus Cristo e não o Amon. Desde pequeno, para quando ela encontrar com Cristo, ela se prostrar aos seus pés, crescer com Amon. É a fé, irmão, lá de fora que às vezes nós ensinamos. O segundo aspecto da fé, irmãos, a gente vê no versículo 26. A mulher se prostrou. Essa mulher era grega de origem sírio-fenícia. Por que Marcos faz questão de fazer essa referência? Para mostrar, irmãos, que ela era ímpia, que ela era de fora, que ela não tinha habilidades espirituais para
rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Uma fé que reconhece a autoridade de Jesus. Para ela dizer para Jesus expulsar o demônio, está dizendo assim: só o Senhor pode fazer isso. Eu reconheço a hierarquia do Senhor. Eu não banalizo. Eu sei que quando o Senhor fala, é a voz de Deus. Reconhece a autoridade de Deus. E hoje a gente vive uma crise disso, de reconhecer a autoridade. Ah, pastor, eu reconheço de Jesus. Se Jesus vinha aqui, eu reconheço do filho, irmão. Se você não reconhece do seu pai na sua casa, se você não reconhece do seu líder, se você não reconhece do seu patrão, se você não reconhece as pessoas que talvez são mais velhas que você, mais experientes que você, Jesus pode entrar por aquela porta agora com a roupa que ele usava na época, daquele jeitinho da década de 80 dos filmes, andando assim. Você não vai respeitar a autoridade dele. Porque esse é o fruto do nosso testemunho, irmãos, esses tempos. Quando a gente tem dificuldade, queridos, de reconhecer a autoridade, e aí quando Paulo vai ensinar Timóteo acerca disso, das lideranças, acerca do trabalho, quando a gente trabalha com o nosso chefe, nós estamos honrando a quem, meu amigo? Quem que Paulo vai ensinar? A Deus. Quando a gente serve uma comunidade local, irmão, não pense que você está servindo a Bela Jerusalém, servindo ao pastor dessa igreja, você está servindo a Deus, a autoridade de Deus. Mas quando as pessoas vão negociando a autoridade de Deus, aquela mulher fala: expulsa o demônio da minha vida. Eu não posso, os discípulos não podem, a vizinhança não pode, mas o Senhor pode. O Senhor tem poder para fazer isso. É a autoridade de Cristo, é a autoridade da palavra, é a autoridade espiritual. Fé, irmãos, que atrai o céu para a nossa alma, para o nosso coração. É uma fé que reconhece a autoridade de Cristo. É uma fé que busca um discernimento espiritual para assim: opa, aqui tem Deus, eu não mexo. Aqui eu me calo. Aqui eu fico em silêncio. Aqui eu me posto. E aí, voltando ao exemplo que eu dei, irmãos, é do lado de fora que você encontra a gente assim. Até mesmo como pastor, não sei, sou um pastor jovem, talvez tenha esse negócio, né? Quando eu tiver mais velho, tiver uns 50 anos, aí eu vou estar usando umas roupas também. Né? Lá eu cresço junto, tá, irmão? Você vê as roupas mudam conforme a idade. Eu não vou estar te perguntando com 50 anos. Está andando com uma pessoa de 50 anos. Talvez em alguns ambientes as pessoas vão assim: ô pastor, homem de Deus. Mas hoje, irmãos, é mais bonito lá de fora a gente perceber que as pessoas reconhecem a autoridade de Jesus do que do lado de dentro. Porque a gente vive essa fé família, irmãos. Essa fé mimizenta, essa fé pedinte, essa fé de mendigo, que só pede. É como se Deus passasse assim: tio, dá uma moeda para mim. Mas há uma fé que reconhece, uma fé que se prostra, uma fé que molda a nossa vida, que molda a nossa estruturação familiar, que molda o jeito que a gente trabalha, que molda o jeito que a gente serve na igreja, que molda o jeito que a gente serve nos ministérios da igreja, que molda o jeito que a gente reconhece Cristo em todos os lugares. É uma fé que transforma a gente por dentro, que faz a gente reconhecer a autoridade de Jesus. Ah, irmão, eu sou do tempo de entrar na igreja, antes do culto começar, e o rapaz do violão fazia assim, trem no violão, e a presença de Deus se manifestava. E a gente parava assim: Deus está nesse lugar. Eu sou do tempo, irmãos, quando alguém fala assim: nós vamos abrir a palavra de Deus, o silêncio com a terra no ambiente. Eu sou do tempo, irmãos, apesar de ser eu vivi isso, da gente fala assim: nós vamos elevar a Deus em oração. O temor, o silêncio, a reverência até mesmo do incrédulo,
dele parar e explicar. A autoridade de Jesus, que chama a atenção de Jesus nessa mulher, esses aspectos que ela chega se prostrando. Ela nem me conhece direito, mas ela se prostra. Ela me pede para expulsar o espírito maligno. Ela reconhece que eu tenho autoridade espiritual. E por fim, irmãos, uma fé que revela quem somos. A partir do pedido dela, Jesus aqui lança então uma resposta pesada. Eu quero convidar você a ler comigo. Versículo 27. Depois dela pedir para que Jesus expulsasse o demônio, Jesus disse: deixa primeiro que eu farde os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, com essa resposta? Quando Jesus fala, deixa primeiro que se farde os filhos, ele está se referindo ao ministério do judeu, que ele veio primeiro falar para o judeu, primeiro ele veio alimentar o povo judeu, primeiro ele deu pão e peixe para quem? O povo judeu. A obra de Cristo, os primeiros a experimentar a crer o povo judeu, depois a gentil. Quando a gente vai ver em Atos, a gente percebe Jesus falando acerca disso, que o livro de Atos, dentro dessa movimentação, Atos 8 fala o quê? E sereis minha testemunha aonde? Jerusalém, judeu, Judeia, judeu, Samaria, tem judeu, tem aquele povo que conhecia também no Antigo Testamento uma parte. Ele vai indo, depois aonde? Confins da terra. Aí a gente vai lendo Atos, até o capítulo 7, está em Jerusalém, Judeia. Mas a partir do capítulo 8, da morte de Estevão, da igreja que se espalha, começa a chegar em Samaria. A partir do capítulo 13, quando Paulo vai iniciar suas viagens missionárias, começa a chegar nos confins da terra. A gente percebe essa movimentação, e aquilo que Jesus está dizendo, olha, eu vim primeiro para cumprir uma agenda de Deus, uma agenda espiritual, que é o judeu primeiro, depois são vocês. Jesus não estava dispensando aquela mulher, porque ele diz, primeiro são os vindos, primeiro são os judeus, depois os gentios. Se é hoje, não, não, põe na primeira na frente. É eu que estou aqui. Ou vou sair ofendido porque ele me deu não. Mas aquela mulher fala, mas na mesma história, fala que os cachorrinhos eles comem das migalhas que sobram dos filhos. Se aquilo que o judeu desfruta da religião, da fé, das coisas maravilhosas de Deus, do sacro, do sagrado, as migalhas que caem, os ruídos que eu escuto de dentro da igreja, as coisas que sobram, pode dar para mim porque me edifica, porque serve, sabe o que é isso, irmãos? Alguém que reconhece quem é, que não é nada, que não é nada. Ela fala, se cair da mesa, eu pego, deixe cair da mesa. Sabe o que está dizendo? Deixa o povo de Deus, então, ali consumir, desfrutar, mas aquilo que sobra, aquilo que eles rejeitam, aquilo que eles não valorizam, vai cair da mesa, e eu sou esse cachorrinho, e é suficiente para mim. Tá bom, Jesus olha para o negócio dele e fala assim, não, eu estou ensinando 12, eles não aprenderam isso que você aprendeu. Você se mostrou. Você reconheceu o que é. Irmãos, e essa é a mensagem do Evangelho, irmãos, que a gente bate no caminho de arrependimento. Eu sou o pequenininho, eu sou o que está distante, eu como das migalhas. Filho de Davi, tem compaixão de mim. É a postura, irmãos, que a igreja devia ter, de se autoconhecer, que não é nada. Teve um culto aqui, irmãos, que a gente estava aqui falando, depois o louvor, cantando, orando. Não teve apelo, não teve nada, só a gente aqui adorando, cantando, orando. A irmã, o Zé está ali, veio aqui na hora do louvor e se prostrou. Aí depois eu fui perguntar para a irmã, e aí, irmã, eu não tinha nem visto. Não, pastor, eu senti que estava ali. Deus estava comigo, Deus estava ali, foi para mim, eu não resisti, eu fui ao encontro do Senhor, eu me prostrei diante da igreja.
alguém, irmão, que já frequenta a igreja, alguém que já professou a fé, mas que quando se depara com a face dele, irmão, fala assim: eu preciso dele, eu não sou nada, Senhor, tem misericórdia de mim, me renova na minha pequena fé. Mas quantos não experimentam isso hoje, irmãos, porque são soberbos e orgulhosos, presunçosos, que desfrutam do banquete dos filhos, e até mesmo aquele que joga as migalhas no chão, que acham que tem direito. É meu direito, pastor, eu tenho direito, é para mim. A fé que atrai os céus é a fé da humildade, é a fé que se mostra, é a fé que reconhece a autoridade, é a fé que faz a gente olhar para dentro de nós mesmo e falar assim: eu sou um pecador miserável, eu preciso do Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu me lembro uma vez, irmão, a gente foi para Limeira levar um rapaz para internar para a clínica. Não me lembro se foi o Cássio ou foi o Adrianinho, foi um dos dois, o Cássio da Penha ou o Adrianinho que morava ali. Foi eu, o Márcio e a Alberto levar ele lá. Aí na volta voltou mais 3 conversando, e o papo era, né, sobre casamento. Olha só a experiência da Alberto e Marcelo e eu ali conversando sobre casamento, só ouvindo os irmãos, eu dirigindo, motorista, e ouvindo o bate-papo deles, tá? E aí falando do casamento, os desafios, não sei o que, aí o Marcelo levanta a palavra e fala: só irmãos, nós a gente tem que tratar as nossas esposas bem, é nós que estamos errados, viu, Alberto? Eu e você, Alberto. Aí eu falei: eu também, mas eu também sou pecador assim. Mas está tudo errado, não é nós que temos que tratar as nossas esposas bem. Eu achei tão bonito aquele negócio. 2 homens experientes, maduros, falando acerca do desafio da vida após o casamento. De repente ele se levanta e fala assim: nós dois precisamos tratar de melhorar. O problema está em nós. E aí, irmão, o Arthur está aí, é testemunha. A Alice amava demais a Marcela. Era imperfeito, casamento tinha os seus desafios, todos têm, mas amava. Eu já visitei o Adalberto, irmãos, Elisete. Eu fico um pouco de ver o carinho, o respeito que eles têm pelo outro. Mas eu vi pelo carro aqueles homens experientes, um presbítero e um diácono, falando: nós precisamos, ele usou essa palavra, Marcelo falando: nós precisamos tratar de melhorar a Adalberto. Eu e você, Adalberto, precisamos tratar de melhorar. Meu coração dilatou na hora, eu ali, achando que eu estava por cima da carne seca, achando que os problemas têm a ver com o outro, não comigo. Eu falei assim: vou eu nessa lista aí também, Marcelo. Eu vou voltar para minha casa hoje e vou melhorar como marido. Eu vou comer das migalhinhas que caem na mesa, eu não tenho direito a coisa nenhuma. Eu sou um pecador miserável, preciso do Senhor. Você quer, irmãos, atrair o céu do seu coração? A viver uma espiritualidade substancial, algo real, concreto, algo que vai fazer a diferença? Tem uma fé, como essa mulher do lado de fora, uma fé que se prostra, uma fé que reconhece a autoridade de Jesus, e uma fé que faz você reconhecer quem é. E chegar aos pés de Jesus assim. Sabe o que Jesus fez? Ai, que a minha vida está coberta. Fé como essa, Jesus não precisa ir lá, não precisa de oração pentecostal, não precisa de oração forte. A circunstância, a vida, a palavra liberada é o suficiente para trazer a cura. Foi assim com o servo do centurião: vai que o seu servo está curado. E aí quando chega lá, qual foi o horário que o homem levantou aí? Foi o horário que ele falou a palavra. Ele não se explica. Algumas coisas, irmãos, para a gente orar e finalizar, acontece na nossa vida assim. Quando a gente tem uma postura de fé, uma grande fé, as coisas vão acontecendo na nossa vida, na nossa história. A mulher estava lá, e o Espírito já tinha sido resolvido. Ah, pastor, eu vim para ter meus problemas resolvidos. Deus resolve, Deus resolve. A igreja ali em cima, ali na Javari, ali, que vem aqui que Deus resolve o seu problema. É o nome da igreja, alguma coisa assim, essa frase. Quase que eu entrei lá e disse: vai que dá certo. Eu vou dizer para você,
você. Deus resolve mesmo, mas primeiro, irmãos, Ele quer uma fé genuína. Ele quer alguém que não está buscando só a mão dele, o braço dele, mas alguém que busca o seu coração. É alguém que não fica buscando barganha, não é alguém utilitarista, que usa da fé, que usa de Deus para ser trampolim para a vida dele. Não. Eu vim aqui para me prostrar, eu vim aqui para tributar a honra, louvor e glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter essa fé, essa grande fé que atrai o seu coração. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Vamos chamar, irmãos, uma vida humilde. E não é uma humildade que você coloca uma camiseta escrita eu sou humilde. É uma humildade que você vive. É uma humildade que ninguém precisa saber que você é humilde, não. Pode ficar tranquilo. Se você é, vai dar fruto. É uma fé genuína. É uma fé reverente. É uma fé que reconhece Jesus, como diz lá o Provérbios, em todos os nossos caminhos. É uma fé que se prostra. É uma fé que devota, que adora a Jesus Cristo. Talvez você é a fé do lado de dentro, acostumou com as coisas de Deus. Você é da antiga, acostumou com a igreja. Nosso irmão vai dar um testemunho, vem cá dar um testemunho aqui. Essa Deus foi surreal, o Senhor que me mandou. E eu relutando para não ficar aqui, né? Mas sobre fé. E eu vou contar rapidinho uma experiência que eu tive. Vou resumir o máximo, porque não é sobre mim, é sobre ele. No final do ano de 2023, no ano de 2024, eu assisti um podcast de uma jovem cristã, e neste podcast ela me chamou muita atenção porque eu, com bastante tempo de vida com Deus, eu nunca tive essa ousadia que ela teve de fazer essa oração. E nessa oração ela pediu a Deus que se revelasse a ela. E aquilo tocou a minha alma de uma forma muito profunda, porque eu pensei, poxa, tanto tempo, né, andando com o Senhor, eu nunca tive esse desejo, assim, de falar, Senhor. E né, eu lembro que nesse dia eu tive, naquela noite eu orei ao Senhor, só que eu orei ao Senhor com um desejo muito grande que isso acontecesse, mas confesso que a gente é ser humano, a gente é falho, a gente não é digno, então assim, com o coração ardendo de que o Senhor se revelasse, mas ao mesmo tempo, quem sou eu, Senhor? E aí eu fiz essa oração. Passou mais ou menos um mês. E eu, nada aconteceu. E aí eu lembro que um dia na escola dominical, eu fui para a escola dominical, cheguei em casa, fiz um almoço. E umas 3 horas da tarde eu deitei para dar uma descansada, como eu sempre faço. E naquele dia, irmãos, eu não sei explicar, porque a sensação é de que eu estava acordada. E aí eu deitei para dormir e em questão de segundos o Senhor me levou em um lugar. E eu falo que foi algo surreal e sobrenatural, porque eu sentia o meu corpo se mexendo. É como se eu estivesse acordada e como se meu espírito tivesse sido levado a algum lugar. E o Senhor me levou a um lugar. Parecia um hospital, era tudo muito branco e cheio de portas, tudo branco. E eu sentava naquela cadeira como se eu estivesse esperando alguém. E aí eu sentava, quando eu sentava, não tinha ninguém, estava vazio, era tudo branco, porta branco. E eu sentava naquele lugar e de repente eu escutava uma voz muito forte que ecoava os corredores, chamando pelo meu nome. E aí eu lembro que chamou a primeira vez, eu ficava procurando de onde estava vindo aquela voz. Na segunda vez, na terceira vez, eu saí procurando essa voz. E aí eu fui abrindo de porta em porta,
para ouvir. Era uma voz assim que eu não sei explicar. E quando eu acordei, eu lembrei de Samuel. Quando Deus falou, chamou Samuel. E era uma voz que ecoava nos corredores. E eu saía de porta em porta na terceira vez para tentar saber quem era que estava me chamando. E quando eu abro uma das portas, era uma luz tão forte. E quando eu abro a porta, eu perco a minha visão. Só que ali naquele momento, o próprio Deus me deu entendimento que era Ele falando comigo. E Ele falou assim: sou eu, filhinha, que estou te chamando. E quando Ele fala assim, no exato momento Ele me dá um entendimento que ali era o próprio Deus falando comigo. E aí eu lembro que eu entrei num estado de êxtase, de alegria, de emoção, e eu tentava abrir os meus olhos porque eu queria contemplar, mas eu não conseguia abrir porque a luz era muito forte e eu não conseguia abrir. Era como se eu perdesse a minha visão, e eu tentava, e a sensação de que eu estava acordada é porque eu ficava tentando, e eu sentia o meu corpo, eu sentia que eu não estava dormindo. E eu lembro que Ele falou muitas coisas, mas só 3 coisas eu lembro até hoje, como se fosse a primeira vez. Ele disse: sou eu, filhinha, que estou te chamando. Permaneça firme, porque eu estou contigo e eu estou lutando. Pastor, quando Ele falou assim, eu dei um pulo da cama. Por isso que eu falo com a sensação de que eu estava acordada, porque eu dei um pulo da cama assim, eu não entendia, mas aquela alegria, eu continuou, e eu fiquei com aquela alegria na minha alma, e aí eu fiquei uma semana com aquilo. Senhor, eu preciso dividir isso com alguém, eu precisava falar com alguém sobre aquilo. Como eu estava chegando aqui, eu não tinha muita intimidade. O Senhor me direcionou ao pastor Marcos, porque ele já foi meu pastor de Aminópolis. E aí eu mandei mensagem para ele: pastor, eu passei por isso. O Senhor ainda fala com a gente em sonho. E a gente foi conversando, ele me mandando versículos. E a partir daquele dia, eu nunca mais queria mais. Nunca mais. E a partir dali, o Senhor fala comigo em sonhos. Hoje mesmo, vou falar do André, porque hoje foi a mesma coisa. Eu estou ouvindo Deus através da tua vida. Porque ontem eu passei uma luta assim, normal, exatamente sobre o que ele pregou hoje de manhã, sobre tempo. E eu estava com a luta com meu esposo sobre isso. E ontem à noite eu fui deitar entristecida. E eu disse: Senhor, eu não vou orar sobre a chorar. Eu não quero falar, eu só quero que eu volte para chorar. E eu lembro que eu chorei. Quando eu cheguei aqui, meu esposo veio, o André falou exatamente aqui. Meu esposo precisava ouvir, então a gente não tem como não ouvir, mas Deus não sabe que é Ele que está falando. E sobre a experiência que eu tive, se você ou se alguém nunca orou a respeito disso, faça isso. Porque nós não somos dignos de nada. É Ele que nos ama, Ele que nos escolhe, Ele que nos capacita. E mesmo eu falando: Senhor, eu não sou ninguém, não sou nada como o Senhor, mas Ele conhece o nosso coração. E a partir dali, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E é sobre Ele, é sobre fé. A partir desse testemunho, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Irmãos, eu não sei se você crê, eu creio que Deus está aqui nesse lugar, porque a gente tem buscado levar Deus a sério. E talvez você está aqui, você ouviu um testemunho desse, você nunca teve uma experiência dessa com Deus. Você conhece a experiência da Laiana, você conhece a experiência do fulano de tal, você conhece a experiência da sua mãe. Porque talvez, irmãos, a sua fé é a fé que te leva para o céu, mas não é uma fé que atrai o céu na sua alma. Mas eu sempre digo isso aqui, irmãos: a distância que a gente está desse Deus é uma oração. Se nessa noite a gente se prostrar diante dele, de todo o coração, a gente se render diante do Senhor, a gente reconhecer a autoridade dele, e a gente reconhecer quem nós somos, irmãos, a gente tem esse encontro com Jesus, irmãos. Eu vou dizer para você: todos nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Você pode passar, às vezes, 50 anos numa igreja e nunca conhecer a Cristo pelo Evangelho. Mas você pode ser alguém como aquela mulher, Ciro Fenícia, alguém de fora, que reconheceu que ouviu falar de Jesus e foi o suficiente. Eu não sei como é que é o nível da sua fé, quanto tempo você tem de igreja. Mas se você está aí e não conhece Jesus Cristo, eu quero orar nessa noite por você. Para que você tenha uma experiência de conversão. Para que você tenha uma experiência real com Jesus Cristo. Talvez você é religioso. Talvez você conhece a doutrina.
mas você nunca encontrou com Cristo. Ele está aqui, te chamando, como chamou a Laiane naquele dia. Está te chamando também. Feche seus olhos. Nós vamos orar e cantar louvor, fazendo esse louvor a nossa oração. Depois do meio da música a gente ora. Feche seus olhos enquanto os instrumentos vão começar a ministrar e tocar. Enquanto os nossos irmãos vão cantando aqui, na medida que você ir ouvindo, você vai orando, você vai cantando e deixando o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que o poder. Se você conhece a letra, tem os seus olhos fechados. Se você não conhece, precisa cantar esse primeiro momento. Apenas reflita sobre você.
convidar você a colocar a sua mão no coração. Nós vamos orar nessa noite. Não há nada de místico nisso aqui. Não há nada de emocional, não é apelo emocional. Mas é confissão sincera. Confissão sincera diante de Deus Todo-Poderoso que está aqui nesse lugar. E não é vergonha nenhuma se você tem anos de igreja e colocar a mão no seu coração para se render a Jesus Cristo. Porque é melhor você morar com Deus no céu, atrair o céu para você, do que ser um religioso, viver a vida inteira acreditando numa mentira que você mesmo criou para você. Mas se você quer ter um encontro verdadeiro com Cristo, talvez você não vai ter uma experiência como a nossa irmã, como outros irmãos tiveram, mas você vai ter uma experiência no seu coração, com a palavra, com a presença do Espírito Santo, que vai mudar a sua vida, vai mudar o seu comportamento, vai mudar a sua maneira de pensar, vai mudar a sua postura, a tal ponto que você marcar, delimitado antes e depois da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos como igreja, e nós estamos na palavra do apóstolo Paulo em Romanos 3, que ele diz que não há um justo sequer, pois todos nós pecamos e carecemos da tua glória, carecemos desse encontro poderoso com o Senhor. Inclusive eu, o pastor dessa igreja, oramos nessa noite, Senhor, para que a gente encontre esse bom tesouro, para que a gente encontre essa boa parte, esse próximo, não apenas hoje, no momento litúrgico, mas todos os dias da nossa vida possamos viver uma vida de prostração, de adoração, reconhecendo a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, reconhecendo o quanto somos pequenos e carecemos das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ó Deus, nós somos esse povo estrangeiro, nós somos esse povo gentil que veio até aqui por conta de uma necessidade. Conhecemos a igreja, conhecemos o Evangelho por conta de um problema, de uma luta, mas ao chegar aqui a gente encontrou o Senhor, e a partir desse encontro nós queremos viver uma vida nova, uma vida transformada. Eu oro, Deus, por pessoas nessa noite que não são convertidas, são da igreja, mas não são convertidas, ainda não foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, ainda não confessou com a sua alma, com o seu coração, que somente Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu oro para que nessa noite haja conversão, haja regeneração, haja nova vida aqui nesse lugar, que pessoas a partir de hoje possam entregar o seu coração a Jesus Cristo, confessando que Ele é o Senhor da nossa vida. Receba essas pessoas que estão orando agora com sinceridade, com verdade. Ó Deus, marque, cele essa vida, cele com a presença poderosa do Teu Espírito Santo, que vai testificar todos os dias da vida desse irmão, dessa irmã, que ele pertence ao Senhor, que ele é salvo e ele atraiu a presença do Senhor para viver junto com ele todos os dias. Que em nome de Jesus, que haja salvação nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo nessa noite. Um aplauso agora a Jesus. Amém, Jesus, nada está aplaudindo a Deus, porque nós não estamos aplaudindo hoje, nós estamos aplaudindo a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que você saia daqui salvo, liberto pelo sangue de Jesus, para viver uma semana transformadora na sua história. Pode acender a luz, nós vamos orar, encerrando, gritando a bênção sobre a sua vida. Ó Deus, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, apesar de nós. Obrigado que a tua presença não depende de nós, mas depende do Senhor. E o Senhor veio para o culto, a pessoa mais importante do culto veio para o Senhor. E nós tivemos esse encontro com esse bom tesouro, que é o Senhor Jesus Cristo. Que saiamos daqui, Senhor, não emotivos pelo culto, mas saiamos daqui com convicção de fé, para viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida redimida pelo sangue de Jesus. O Senhor deu uma semana abençoada, uma semana de bons frutos para o teu povo, de experiências reais com Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,